Bom, pessoal, estamos de volta ao terceiro tópico, né? Terceiro tópico da lição bíblica dominical, adulto, terceiro trimestre de 2026, título: A Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Tudo bem? Vamos lá? No terceiro tópico, diz o seguinte: a igreja como agência missionária. A igreja como agência missionária. A igreja que ouve a voz de Deus. Primeiro, a igreja precisa ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para poder ser uma agência. Antioquia serve de modelo para toda a comunidade cristã, uma igreja que ora, jejua e discerne a direção divina. Uma igreja missionária cresce na comunhão e age por obediência. Cresce na comunhão, uma igreja missionária cresce na comunhão e age na obediência, certo? Comunhão e obediência. A obra missionária não é programação, mas identidade. Em Atos 13, vemos que o Espírito fala à igreja que se coloca diante de Deus com reverência e compromisso. Porque, primeiro, eles servem a Deus, jejuam e oram. Você vê que eles estavam servindo a Deus. O que é servir? Compromisso. Servir a Deus é compromisso. Jejuar e orar é reverência. Então, compromisso e reverência. Aí Deus vai e fala com a igreja. Deus vai e fala com a igreja. E esse falar aqui é interessante, porque ele fala de uma forma clara. E você acha que só porque Deus falou, eles fizeram? Não, eles foram para o jejum e a oração e imporam a mão. Não é só, às vezes eu recebo uma profecia, que vou ser missionário, aí eu vou lá, falo com o meu pastor diz assim, vou orar. Ah, não precisa. Precisa sim, bota a igreja em oração, a igreja vai lá, ora por você, jejuma, ora por você, e Deus vai lá e confirma. Certo? Vamos lá. Já que nós estamos falando da igreja que ouve a voz de Deus, nós vamos falar agora no segundo ponto do terceiro tópico, sobre uma igreja que envia e sustenta seus missionários. Nós temos que entender que, já que a igreja foi lá, ouviu a voz de Deus, orou, jejuou, impôs a mão, ela tem por obrigação a sustentar o missionário que enviou. Tá bom? Diz aqui, a imposição de mãos sobre Paulo e Barnabé mostra que a igreja participa ativamente do envio, não retém seus melhores servos, mas consagra ao propósito eterno. Ou seja, consagrar aqui é separar ao propósito eterno, né? Qual propósito foi esse? Ao propósito de ser missionário, ao propósito de pregar o evangelho. Nós temos que entender que cada um tem seu chamado. Nós vamos ver isso aqui. Cada um tem um chamado. Então, se cada um tem um chamado, Deus poderia mandar qualquer outra pessoa, mas o Espírito Santo de Deus mandou separar quem? Barnabé e Paulo. Certo? Então, vamos lá. Seus melhores servos. Mas os consagra ao propósito eterno. Sustentar, interceder e acompanhar
missionários. É parte inseparável da vocação eclesial, ou seja, da vocação da igreja. Assim como Antioquia se tornou um centro, né, de envio, cada igreja local é chamada a tornar-se base de operação para que o evangelho alcance novos povos e culturas. Nós vemos aí no mundo, existem muitos missionários da Assembleia de Deus, de outras igrejas que deixam a sua localidade, né, e vai enviado pela igreja. Então a igreja é a base do missionário. Como eu disse anteriormente, lá no primeiro tópico, eu falei que não adianta eu dizer que sou missionário se eu não tenho uma base, uma igreja, um pastor. Eu tenho que ter um chamado. Se eu sou missionário e não tenho chamado, né, isso aí não é missionário, é rebelde. Nós consideramos como rebelde. Porque eu tenho que ter uma igreja que cuida de mim, que ora, uma igreja que eu tenho que prestar. Você pode observar que de vez em quando Paulo voltava, né? Aqui a primeira missão, viagem missionária de Paulo, ele passou pela cidade, mas ele voltava tanto para Antioquia como para Jerusalém, para dar o relatório do que aconteceu, do que não aconteceu, o que era feito ou o que não. Então, se eu sou missionário enviado por uma convenção, sou pastor de uma convenção, sou missionário da igreja, eu tenho que prestar relatório. Como é que eu vou prestar relatório? Como é que eu vou ser um missionário se eu não presto um relatório? Como é que eu vou chegar assim à vontade? Não, eu vou fazer do meu jeito. Não, não pode. Porque tem que ter uma base, a base, depois aí fica sofrendo, como a gente sabe que tem muitas pessoas que dizem que é missionário, vai para um canto, vai para outro, fica batendo de porta em porta, não tem nada fixo, né? Por quê? Porque são rebeldes e acham que são missionários. Mas, na verdade, são só rebeldes. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer pela porta, pelo certo. Se Deus lhe chamou, ele vai tocar no coração do pastor, e o pastor vai falar com a igreja vai orar, jejuar, Deus revelou, ele vai confirmar, vai pôr a mão, e você vai dar fruto. Tá bom? Tá certo assim? Vamos lá. Tem que ter uma igreja para sustentar, certo? Aí, tá aqui, diz que cada igreja local é chamada a tornar-se base da operação para que o evangelho alcance novos povos e cultura. O terceiro ponto diz aqui, uma igreja que cumpre e ganha, uma igreja que cumpre a grande comissão. A ordem de Jesus permanece e pregar, fazer discípulos e alcançar as nações. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. No mundo ainda há povos que nunca ouviram o evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Romanos capítulo 10, 14. E como pregarão se não fores enviado? Romanos 10, 15. O Espírito continua chamando homens e mulheres para essa obra. E cabe à igreja atender ao chamado com prontidão, oração, recursos e disposição para ir. Prontidão, oração, recursos e disposição para ir. Tá bom? Porque o Espírito que ele envia,
vai lhe dar o recurso para você. Então nós vamos aqui. A igreja responde ao chamado do Espírito, enviando e sustentando os missionários. A igreja. Conclusão. Missão entre os gentios começa com oração, jejum e sensibilidade à voz do Espírito. A igreja de Antioquia mostra que Deus fala, chama, separa e envia, e que a igreja responde, intercede e sustenta. A palavra de Deus é poderosa para transformar todo pecador em uma pessoa regenerada, alcançada pela graça. Hoje o Espírito continua um chamado de sua igreja para alcançar as nações. Estamos dispostos a ouvir, obedecer e participar da missão que ainda está em andamento? Está aí as perguntas, né? Vamos lá. Essa lição nos mostra, é interessante essa lição, que ela nos mostra que a missão não foi criada nem forjada por homem. Missão não é forjada por homem. Existem muitas pessoas aí decepcionadas porque não esperam em Deus e acham que não depende do Espírito Santo para poder fazer missões. Aí fazem missões do jeito deles, não dá certo, abrem igrejas e não dá certo, e aí vai criando vamos lá, como é que diz? Uma tempestade, né? Uma tempestade. Mas que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ilumine, e nós continuemos orando, jejuando, consagrando, orando pelos missionários, para que Deus venha dar fruto a eles e eles venham fazer a obra do reino de Deus com todo amor e carinho do jeito que foi enviado. Tá bom? Que Deus abençoe a você e que essa lição tenha trazido para você, para a sua vida, um despertamento que nós precisamos continuar fazendo a obra de Deus, evangelizando. Em todo o tempo, que Deus abençoe e uma boa semana.